Bom, então vamos continuar a aula da terça-feira, né? Na terça-feira nós temos só 2 horas de aula. Hoje também não vou poder ficar até as 8, não. Não vou dar aula só até 6h30, dou uma aula só direto até 6h30 e aí eu já. Bom, então nós temos já na aula passada, ele ficou claro no final da segunda parte da aula passada, que o nosso problema é a simetria está impondo que o neutrino é sem massa e o elétron carregado é sem massa. Então nós entendemos que nós temos que, de alguma forma, tem que aparecer a massa dos elétrons carregados. Nós não estamos preocupados ainda com a massa dos campos de Gauss, estamos preocupados com a massa dos elétrons carregados, porque afinal de contas, o elétron, o muon e o tau, todos são carregados. Então a gente tem que se preocupar com o elétron, com o muon e com o tau. Tínhamos visto que o elétron, quer dizer, o neutrino, os neutrinos correspondentes a qualquer elétron aparecem sempre na versão leve. Mas os elétrons, eles aparecem tanto na versão leve quanto na versão light. E eles são carregados. Então, se nós temos elétrons carregados, então, se eles são carregados, eles devem ser massivos, de fato eles são massivos, e elétrons massivos e carregados, eles têm massa relativa. Isso é massa relativa. A massa tem que ser algo com essa característica. E nós queríamos que a massa, não vamos querer colocar a mão. Se a gente colocar a massa à mão, a gente está quebrando a simetria entre o neutrino e o elétron que ele acompanha. Então nós temos que substituir, nós temos que chegar a essa massa através de um acoplamento. Então nós temos que ter um acoplamento que deve a essa massa. Então nós precisamos acoplar aqui um campo. Então o que nós devemos ter é algum campo aqui, elétron barrado light. Elétron barrado light. O que a gente espera é que esse campo, a partir de algum mecanismo dinâmico desse campo, a massa apareça. E aí nós vimos como eu preciso da invariância de Lorentz. Então esse aqui é o acoplamento. Para ter esse tipo de acoplamento aqui, isso aqui tem que ser invariante de Lorentz. Então, nós vimos que o único jeito é que esse campo, então, ele seja ou um escalar ou um tensor de rank 2. Antissimétrico. Na representação que a gente tinha visto, na representação tensor antissimétrico de rank 2. Então essas. O FMI pode ser? Poderia ser um FMI, mas esse tensor que a gente vai colocar, ele pode ser qualquer tensor com rank 2. Qualquer FMI. Mas que tenha rank 2 e seja antissimétrico. Antissimétrico fundamental, para poder estar na representação, que a gente viu que aquilo lá dava 0, 0 ou 1, 0 mais 0, 1. Isso aqui é a representação de um tensor antissimétrico. Mas aí nós vimos também, o tensor antissimétrico de rank 2, ele tem spin 1. Esse campo aqui, ele não é isento de spin. Então, se esse campo aqui ele for se tornar um campo constante para gerar massa, ele também vai trazer a noção de uma orientação interna. Então, essa situação aqui, ela viola Lorentz. Então, para eu manter a simetria de Lorentz, eu tenho que ter um escalar. Então, o campo que deve estar faltando para poder tentar reproduzir em algum mecanismo dinâmico a massa do elétron, tem que ser um campo escalar. Então,
vai ser, é onde vai sair a partícula de nível. Então, vamos colocar esse escalar φ. Oi? O que você falou? O que melhora agora? Pelo seguinte, porque eu quero que esse campo aqui, isso aqui é um campo, onde depende de x, de b, é um campo normal. Mas nós teremos que, através de algum mecanismo de dinâmica, esse campo, ele vai ter que se tornar massa. Então, esse campo vai ter que produzir, através de alguma configuração desse campo, ele vai ter que produzir aquilo, daquele campo que nós estamos produzindo, vai ter que sair a massa. Se esse campo é um campo escalar, ele realmente, a única coisa que ele tem é energia, pode dar massa. Mas, se esse campo é um campo tensorial, ele traz uma noção de uma orientação interna, ele tem um spin não trivial. Então, esse campo, ele vai, ao gerar aquele termo de massa, ele vai trazer também, ele vai trazer uma noção de uma orientação interna que ele tem. E isso aí quebra a isotropia do espaço-tempo. O que a gente espera... Mas aí, irmão, da tua forma, não é variante de Lorentz, está ali. Não, invariância de Lorentz pede isso aqui, esse objeto aqui, isso aqui pode ser 0, 0 ou 1, 0. Se eu pegar o 0, 0, então esse campo, essa situação aqui me dá um acoplamento invariante de Lorentz. Mas, se esse campo... Eu pergunto só o seguinte, você não podia, você está gerando massa. Mas agora eu quero gerar spin. E você colocou aquele signo no início, vezes spin, você gerou spin. Isso também. Então, você está numa situação que você poderia estar gerando massa, você está querendo, você estaria numa outra situação que você está gerando spin. Claro. Mas aí eu estaria pagando o preço de ter um estado de mínima energia que não é mais invariante rotacional. Mas a gente introduz uma direção privilegiada no espaço. Esse é o problema de se tomar o tipo de... Não. Porque o que nós queremos é que esse campo aqui seja apenas, não é o acoplamento tem que ser invariante, claro. Mas para esse campo poder gerar o termo de massa, nós vamos querer que esse campo tenha alguma configuração que faça com que esse campo se torne um campo constante. Esse campo introduzido, ele tem que, através de algum mecanismo dinâmico, se materializar num parâmetro constante que vai dar origem à massa. Aí fica o argumento, aí esse argumento eu tiro. Pois é, mas quando esse campo aqui se materializa numa constante, ele não tem só energia, ele também tem um spin. Então, além desse campo, quando ele definir essa configuração, deveria ser uma configuração constante, ele também traz um spin. E aí ele induz uma direção privilegiada. Isso é feminino. Ou qualquer campo de Randle. Está com invariância de gauge contida. Estou com invariância de gauge contida no acoplamento, mas não na configuração de campo. E aí tem a discussão da o que é uma quebra espontânea de simetria. Uma quebra espontânea de simetria, vamos falar de quebra espontânea, vamos falar de simetria. Quando você coloca uma simetria numa teoria física, aonde é que está a simetria? Ela é simetria por quê? Em geral, no caso mais comum, a simetria é a simetria da função de energia do sistema. Do hamiltoniano, do lagrangiano. Você tem uma simetria de uma grandeza que representa alguma característica física do teu sistema, a energia. A pergunta é, o teu sistema é simétrico só na função de energia dele? Ou ele pode ser simétrico também na própria configuração de campo? Será que, se eu olhar, não vou olhar a energia do sistema, mas eu vou olhar o campo, a configuração de campo que o meu sistema pode ter? Será que eu vejo alguma simetria nessa configuração de campo também? A pergunta, então, que a gente coloca que é sensata a gente fazer, quando a simetria está numa teoria física, eu tenho que declarar onde que ela está. Ela é uma simetria do lagrangiano? É uma simetria da ação? É uma simetria das equações de movimento? É uma simetria das soluções das equações de movimento? Aonde é que eu vou ver a simetria? Então, por exemplo, quando a gente fala, eu tenho um problema de mecânica quântica.
com simetria. Primeira coisa que vem na cabeça da gente é que o hamiltoniano do sistema é simétrico. Vamos lá, o hamiltoniano do meu sistema é invariante. Muito bem, tem simetria. Aí eu vou tirar os estados daquele sistema. Os estados daquele sistema, o quê? O estado fundamental, o problema de mecânica quântica, ele vai ter um problema fundamental, estado fundamental, e depois ele vai ter os níveis de energia. Aí eu vou olhar o estado fundamental e vou olhar os níveis de energia. Por exemplo, como é que eu posso ver uma simetria olhando os níveis de energia do meu sistema? Se o meu sistema tiver diferentes estados com a mesma energia, é uma degenerescência. É um problema de mecânica quântica com degenerescência, existência de estados independentes, mas todos com a mesma energia. Eu estou vendo simetria. Isso é uma simetria. Não é à toa que diferentes estados têm a mesma energia. Isso não é uma coincidência. É uma forma de eu ver a simetria. Eu posso estar vendo a simetria através dos estados. Em física de partículas, vamos colocar energia e massa. Então, se eu começar a detectar que eu tenho uma série de partículas diferentes com a mesma massa, isso pode ser um indicativo de que tem uma simetria por trás disso. Isso não é uma coincidência. As massas não são iguais à toa. Nem também um sistema, um átomo de hidrogênio, todo mundo já estudou lá o átomo de hidrogênio, a mecânica quântica. Os níveis de energia, né, menos 13,6 elétrons-volts sobre N2, chamado número quântico principal. Aí a gente tem o número quântico de momento angular ao final, L vai desde 0 até N menos 1. E depois, para cada L, eu posso ter dois estados de spin, né? Então a gente pode ter N igual a 0, N igual a 1, N igual a 1, L igual a 0. Aí eu posso ter spin final. N igual a 2. Aí eu posso ter L igual a 0 e 1. N igual a 2, L igual a 0. Tem um estado, né? L igual a 0, 2L mais 1 é 1. Então eu tenho um estado de L igual a 0 e aí eu posso ter espinhado e espinhado. Depois eu tenho L igual a 1, N igual a 2, L igual a 1, 2L mais 1, 3. Então eu posso ter menos 1, 0, mais 1. Então é o que eu tenho. Então a gente chama de estado 2S2. E aqui é o 2P6. Então a gente consegue ver que para N igual a 2 eu tenho 8 estados degenerados. Aqui eu tenho 2. Eu tenho 8. Aí eu vou para N igual a 3. 0, 1, 2. Faço a mesma coisa. Aqui eu tenho 2L mais 1, 5. 5 vezes 2, 10. 10 e 6, 16, 16 com 2, 18. Aí eu tenho 18 estados degenerados. 2, 8, 18, mais 2, 2S2, 2P6, 2S2, 3P6, 3P10 e assim vai. Por que eu tenho isso? Isso é à toa? Não. O hamiltoniano deu átomo de hidrogênio, menos H cortado ao quadrado, sobre 2N laplaciano, mais menos CO2 sobre 4 e Y0. Os lagrangianos, esse termo invariante de SO3 é. Esse termo invariante de SO3 é. Só que esse lagrangiano todo é invariante de SO4. E aí eu vou olhar os múltiplos de SO4. Aí os múltiplos de SO4 são exatamente 2, 8, 18. Então, aqueles aglomerados, né, de diferentes estados. Eu tenho 8 estados independentes, aqui eu tenho 18 estados independentes, todos com a mesma energia. No caso, N igual a 2, menos 3,6 dividido por 2,6,4. Então, tenho 18 estados com a mesma energia, depois aqui eu tenho 8 estados com a mesma energia. Então, eu estou vendo uma simetria. De repente, eu não sei como é, mas que tem uma simetria, tem. Se isso fosse física de partículas, eu teria 18 partículas distintas com a mesma massa, 8 partículas distintas com a mesma massa. Isso é coincidência? Não. Tem que ter uma simetria por trás. Eu estou vendo a simetria dos estados todos, mas a simetria eu posso ir mais profundo, mais fundamental, está no hamiltoniano do sistema. É esse hamiltoniano, quando quantizado, com essa simetria, me leva a essa organização dos orbitais atômicos. Tá legal. Então, onde é que está a simetria? Está no hamiltoniano.
Aonde é mais que está a simetria? Nos estados desse Hamiltoniano. Eu vejo a simetria na degenerescência. A simetria está sendo vista no laboratório. Eu não vejo o Hamiltoniano no laboratório, mas vejo a degenerescência. A gente vê as partículas. Você está vendo a simetria. Então a simetria está lá. Agora, a pergunta é, e se a simetria tiver no Hamiltoniano, mas não tiver uma solução da equação de Kohn? Então, será que o que aconteceu com essa simetria? Ela existe? Eu posso estar vendo a simetria no Hamiltoniano, mas de repente eu não estou vendo a simetria nos estados do meu sistema. Então, o que aconteceu com a simetria? Deixa eu apagar essa. Porque a questão é, o que significa uma teoria ser simétrica? Normalmente a gente pensa uma teoria simétrica quando tudo é simétrico. Não precisa ser tudo simétrico. Você tem que definir. Simetria, você tem que, vamos dizer, precisar. Simetria, para mim, significa isso. Simetria é simetria da ação. É uma coisa. A simetria pode ser da ação, mas não ser do lagrangiano. Eu posso ter um lagrangiano que não é invariante, mas que varie por uma derivada total. Se o lagrangiano é acrescido de um termo de derivada total, a ação é invariante, mas o lagrangiano não é. Então, tem simetria na ação? Tem. Tem simetria no lagrangiano? Não. Se a simetria da ação, as equações de movimento devem ser covariantes sobre aquela transformação. Daí, a simetria da ação pode ser uma simetria das equações, uma covariância das equações de movimento. E pode ser uma degenerescência de soluções. Então, eu tenho que dizer aonde é a minha simetria. Esse é o ponto importante. Então, quando a gente está dizendo, como por exemplo, simples, da mecânica quântica, também vamos pegar, o oscilador harmônico, todo mundo conhece, conhece lá o oscilador harmônico P2, por exemplo, o oscilador harmônico P2, por exemplo, o potencial restaurador, o potencial harmônico, meio de carga X2. Então, claro, se olhar esse Hamiltoniano aqui, ele é simétrico, então a troca de X que vai em menos X. Se X vai em menos X, ddx também vai em menos ddx. Então P vai em menos P. Então esse lagrangiano aqui, ele é simétrico por essa simetria de reflexão. X' igual a menos X. Então, se eu transformar, se eu passar de X para X', que vai ficar um meio de carga X' ao quadrado, que vai ficar P' ao quadrado. O Hamiltoniano tem a mesma forma, seja aqui, seja aqui. Tá lá. Qual é o nível fundamental desse problema? For clássico, claro, a solução é x igual a zero. Mas qual é o estado fundamental desse sistema? Nós sabemos é uma gaussiana, elevado a menos alfa x2. O estado fundamental também tem essa simetria. Tem essa simetria aí do estado fundamental. Então, esse estado tem a mesma simetria do Hamiltoniano. Então, olha lá, temos esse termo aqui. Suponhamos agora, que nós passamos, a gente introduzisse o termo, o termo Cx. Se eu introduzir esse termo Cx, esse termo aqui, eu também vou botar um termo Cx, não vou botar um termo Cx4, vou botar um termo anarmônico. Esse Hamiltoniano é invariante com X', que é o X que vai em menos X, claro, mantém a simetria. Esse lagrangiano é invariante com transformação de paridade. Se X' é igual a menos X, o lagrangiano não muda, tem a mesma forma, tudo com linha. Beleza. Vamos olhar classicamente, por exemplo, qual é o estado fundamental desse. Qual é o estado de mínima energia? Então, todos os termos, isso aqui é positivo definido. Então, para ter mínima energia, é preciso que o momento seja zero. O estado de mínima energia absoluta, o momento tem que ser zero. Então, tem que ser um estado de repouso. E esse potencial aqui, esse potencial tem várias formas. Ele pode ser assim. Se esse cara for positivo, se o cara for positivo e o psi for positivo, o mínimo do potencial é esse. O potencial tem essa forma, então a solução de mínima energia, x igual a zero, p igual a zero. É a partícula parada no origem. Esse é o estado clássico de mínima energia. Tá? E quanticamente tem a flutuação de ponto zero. O estado de mínima energia não é a partícula do ponto x igual a zero, tem uma flutuação. Bom, e se, por exemplo, se esse cara, essa é a situação,
se o K é positivo e se o Si é positivo. A energia positiva, então o meu potencial tem essa forma, e o mínimo dele é x igual a zero. Então a solução fundamental também é invariante. O hamiltoniano é invariante por essa transformação, x' igual a menos x, e o estado de mínima energia, que é x igual a zero, P igual a zero, se eu fizer essa transformação, x' continua sendo zero. O refletido de zero é zero, o refletido de zero é zero. Então, zero é invariante por essas transformações aqui. Então, eu tenho, nessa situação, eu tenho hamiltoniano invariante, solução de mínima energia invariante. Beleza. Então, a invariância está no hamiltoniano e está na solução de mínima energia. Vamos pegar uma outra situação agora. K menor do que zero. Eu não posso pegar essa situação. Se K for menor do que zero e se for menor do que zero, o potencial é completamente negativo. Então, o potencial é isso. Então, esse problema não tem um valor inferior. Esse problema não pode ser quantizado porque não existe a noção de estado fundamental. O sistema vai decaindo até o infinito, até menos infinito. A energia dele é tão negativa quanto eu quero. Esse problema não pode ser quantizado. Então, o psi nunca vai poder ser negativo. Se o K for positivo, então, os dois negativos não pode. Essa situação aqui está fora de cogitação. Vamos supor que o psi seja positivo e que o psi seja negativo. Se o K, né? Se o K for positivo, perto da origem, vamos pegar aqui no nosso gráfico. Então, se o K é positivo e o psi é negativo, para x muito pequeno, esse termo domina sobre esse. Então, perto da origem, a função é positiva. Mas quando x é muito grande, esse termo aqui fica expressível frente a esse. Mas quando psi é negativo, então na origem ele é zero, então o meu potencial é de uma forma mais ou menos assim. Se o K for negativo, se o K for positivo e se for negativo. De novo, eu tenho um mínimo local, mas eu não tenho a noção de um estado fundamental. Esse mínimo aqui é local, quer dizer, o mínimo, o meu problema pode tunelar, quer dizer, o meu sistema vai procurar o estado de mínima energia, mas ele nunca vai encontrar energia sempre tão negativa quanto a gente quer. Então esse problema também, quanticamente, não faria sentido, ele seria um problema instável, né? Ele não vai flutuar em torno de uma configuração estável. Então essa situação fisicamente também, para a mecânica quântica, não é boa. Então, a solução que a gente pode ver agora é se o K for negativo e o Si for positivo. Se o K é negativo e o Si é positivo, então perto da origem, isso aqui pode ser. Na origem é zero, mas próximo da origem, esse termo domina sobre esse. Então, esse termo é mais negativo. Mas longe da origem, esse termo domina grandemente. Então, esse aqui é positivo. Então, a forma do nosso potencial é que você dá no infinito, ele tem A, ele passa aqui, vai para o mínimo aqui. Vou botar aqui no contrário. Fosse muito, né? Botar os regimes aqui para ficar mais claro. Então, seria mais ou menos isso. Na origem ele é zero. Na origem ele é zero. Perto de uma certa região, perto da origem, esse termo domina. Então, o K é negativo, ele fica negativo. Mas tem uma certa hora, depois, à medida que o X vai crescendo, esse termo vai ganhando desse. E aí, esse parâmetro aqui sendo positivo, ele controla o meu potencial. Então, as duas situações fisicamente possíveis são essa, ter o mínimo estável aqui, e essa. Só que essa situação, a solução x igual a zero, já não é mais a solução de mínima energia. A solução de mínima energia é essa aqui, ou é essa aqui. A solução de mínima energia é x igual a raiz quadrada, né, de 2 capa sobre 5. Menos 2, né? Isso aqui, se você fizer isso aqui igual a zero, fatora o x2 e fica x2 aqui, menos capa sobre 2x, então. Então, mais ou menos isso. Então eu posso ter esse mínimo ou esse mínimo. A solução de mínima energia é a partícula aqui ou a partícula aqui. Beleza? Então, nesse caso, a solução de mínima energia
já não é mais simétrico. Porque se eu fizer essa transformação, o meu problema tem essa simetria. X' igual a menos x. Se x vai em menos x, o hamiltoniano não muda. Se x vai em menos x, essa solução de mínimo não muda, porque 0 vai em menos 0, 0 vai em 0. Porém, se x, nessa situação física, se x vai em menos x, o hamiltoniano ainda vai para baixo. Mas o estado fundamental não. Então, nesse caso, esse meu oscilador harmônico, meu oscilador anarmônico, a posição de mínima energia já não é mais ele parado na origem. É ele parado ou aqui, ou ele parado aqui. Então, eu quebrei. A minha solução, ela não reflete a mesma simetria que o hamiltoniano do sistema tem. Então, eu pergunto, a simetria está lá ou não está lá? Não tem. Da onde a simetria? Está no hamiltoniano. Mas o estado fundamental não reflete essa simetria. Então, essa é uma possibilidade em física. A simetria está no sistema, está só no hamiltoniano. Então, nesse primeiro caso, não. Nesse primeiro caso, a simetria ela é quase que onipresente. Ela está no hamiltoniano? Está. Está no estado fundamental? Está. Mas nesse caso, não. A simetria ela fica no hamiltoniano, mas o estado fundamental não reflete. Aí você pergunta, na mecânica quântica, se nós formos fazer um tratamento quântico, quem vai ser a minha coordenada quântica? Eu vou quantizar o sistema X, é uma coordenada perigosa. Por quê? X é uma coordenada que mede a posição da partícula em relação à origem. Mas a partícula quântica, ela tem que flutuar em torno de uma configuração estável, fundamental, estável. A partícula vai flutuar aqui, ela pode flutuar aqui. Então eu tenho que dizer, na verdade, o meu problema é X, vai ser, vamos chamar X0, a posição de equilíbrio, pode ser essa, não importa, é uma posição, vamos chamar de V, para simular a palavra vácuo. Isso aqui é exatamente o mecanismo de risco. Todo mundo já viu essa proteção na vida, né? É o chapéu do mexicano, só que eu estou falando dele na mecânica quântica. Não precisa falar dele só na mecanismo de risco. Você pode falar dele no cursinho de mecânica quântica fundamental. Então tá lá, eu estou falando do problema de mecânica quântica, não estou na teoria de campo, não, problema de mecânica quântica, onde eu tenho o hamiltoniano invariante, mas o estado fundamental não é invariante. Então a pergunta é, a simetria subiu ou não? Vamos ver que a simetria está escondida. Como ela se reflete? Essa simetria, eu vou ver no laboratório se o meu problema era esse, o estado fundamental do meu sistema é partícula parada na origem. Tá? Não sou eu existo, estou aqui, todo mundo está vivendo no laboratório. Se o problema é esse, partícula quântica, onde que eu vou ver a simetria? Eu já não estou mantendo a simetria no estado fundamental. Se eu fizer uma transformação em V, V vai em menos V. Se eu fizer uma transformação de X que vai em menos X, aqui não muda, mas esse cara vem para cá, ou esse vem. Então o estado fundamental não é simetria. Absolutamente não deu a simetria. Mas a pergunta é, a simetria foi embora de Deus ou ela existe? Eu vou pensar, o que é o meu problema? Quem é a minha variável que vai ser quantizada? Então quando eu vou colocar que XT é IH cortado, certamente não é mais esse X. Esse X não é a coordenada quântica, esse X é o deslocamento em relação ao origem. A partícula está oscilando aqui, a partícula está oscilando aqui, então eu tenho que disputar. Eu vou dizer isso aqui, ó. Minha coordenada quântica vai ser esse, vamos dizer assim, esse Y. O que Y mede? Y mede o desvio em relação a V. Então, se X, né, é V mais Y, se V é isso aqui, então Y é esse deslocamento de X, né, V mais Y, então a minha Y, que é a flutuação, X menos V igual a Y. Isso aqui é a minha flutuação. É a coordenada menos a posição de equilíbrio, ou seja, é a coordenada relativa à posição de equilíbrio do sistema. Então, essa coordenada aqui é a coordenada verdadeira. Então, quando eu for fazer a relação de comunicação, claro, ddx é igual a ddy, então o momento é o mesmo. Então eu vou fazer isso aqui, ó, y e o momento associado a y, é isso que é a coordenada. Essa é a minha coordenada quântica. Deixa eu apagar aqui. Então vamos ter que expressar o meu sistema não para a coordenada x. A coordenada x ela é uma coordenada que está enganando. Eu tenho que colocar a coordenada correta. Então se nós colocarmos aqui esse sistema, a gente vai ter px é igual a py. Você
aqui é PY quadrado. Eu vou ter que reescrever o meu sistema em função da coordenada quântica do cadeira. Isso aqui vai ser o meio de capa x V mais Y, V2 mais 2VY mais Y2 mais π. Está como π isso aqui. Está como π. Aí vamos ter aqui V4 mais 4V3Y mais 6V2 Y2 mais 4VY3 mais Y4. Capa V2 é uma constante. Então, sabe, a newtoniana é sempre definida ali, só que uma constante não quer dizer nada no newtoniano. C4. Esse termo aqui é um termo linear. 2V, coeficiente do Y, 2V mais 4V3Y. Isso é o coeficiente do Y. 2V mais 4V3. Sim. Mais 4CV3. Mas, observe o seguinte. Se eu derivar esse objeto aqui, isso aqui dá kx mais 4π x3. Isso igual. Se eu derivar isso aqui igual a zero, eu estou achando o mínimo, né? A posição onde essa função é mínima. Eu estou achando esse valor aqui. Então, x igual a zero é o máximo, e dá aqui um x2. Então, opa, a gente tem aqui 4π desculpa, tinha um meio, né? Só apaguei aqui. Era meio de capa V2. Né? Era meio de capa. Aqui é o meio, é VY. Né? Aqui, desculpa, eu estava fazendo o coeficiente do Y, era capa 2 no meio. Então é capa V, né? Acho que é isso aqui, né? Eu tinha aqui, ó, o meio de capa. Aí X é V mais Y. V2 mais 2VY mais Y2. Então, joguei fora as constantes. E aí esse termo aqui é VY. Então, dois com dois cancela, é KV é o coeficiente do Y. E aqui o coeficiente do Y é 4π3, que é justamente a condição de mínimo. Se eu derivar isso aqui em relação a x, vai me dar kx mais 4π x3. Isso aqui é a condição de mínimo. É o ponto x onde isso aqui é mínimo, ou seja, é esse valor ou é esse valor, é o V, é o nosso V. Então, V satisfaz exatamente a essa equação aqui. O coeficiente do Y é exatamente a condição de mínimo, então o V do Y também não tem. Então, a gente ficou com um problema agora. Fazendo um parênteses aí para poder discutir a questão da simetria. Já que a pergunta do Dória suscitou essa discussão aqui, que eu vou voltar ela. Parou? Então, o nosso newtoniano agora, né, cara, levando em conta que o nosso problema é esse aqui, x é v mais y, essa aqui é a nossa coordenada verdadeira do problema. Então, o meu newtoniano é py ao quadrado sobre 2a. Mais o meio de capa y2. E agora aqui tem esse termo aqui, mais 6V2 Y2. Capa. Né? Fatorar esse meio. O meio de capa e aqui tem o 6. Então bota mais 12V2. Isso aqui Y2. Concorda, né? Tem cálculo, né? O meio de capa e aqui é 6π. Bota 12π, né? Agora vai aparecer um termo novo que eu acho que não tinha. É o 4V V 3 e depois o termo π são 4. Então, esse é o problema agora desse sistema, a física desse sistema oscilando e flutuando aqui em torno dessa posição de equilíbrio dessa. Então, V pode ser isso ou V pode ser isso. Mas o meu problema agora tem essa situação. Vamos ver aqui só um instantinho. Ó. A equação do V é essa aqui. Ó. Isso aqui é V2. Então,
V igual a zero é uma condição de mínimo, quer dizer, eu estou tirando a equação do mínimo. V igual a zero não é mínimo, é máximo. Então, V igual a zero está fora, né? Aqui ficou V3, né? Então, ficou um V2. Então, V para nós é justamente isso aqui. V é a raiz quadrada de menos 4 sobre 4. Então, esse é o valor de V. Então, se nós substituirmos isso aqui, eu vou ter kappa mais 12 si V2 menos kappa sobre 4si. Então, isso aqui fica kappa, o si cancela, 12 por 4, 3 menos 3, e aqui dá um kappa para menos 3, né? Menos 3 mais 1, menos 2. Então, isso aqui está dando menos 2 kappa. Então, você está no fundo dando kappa. Menos kappa. Mais menos kappa, isso não dá. Tudo bem, kappa é negativo. Então, menos kappa é positivo. Então, isso aqui realmente é uma frequência. E aqui esse V. E aí agora a gente ganhou esse sistema aqui. Aí o que a gente está observando? Você sabe que esse sistema tem alguma regularidade? Claro, se eu fizer y que vai em menos y, isso não é invariante. Por causa desse termo aqui. Então, de fato, essa simetria foi perdida. O meu problema físico não vai ter essa simetria nas coordenadas. Mas a gente começa a observar certas irregularidades. Por exemplo, a gente começa a observar que esses parâmetros aqui estão ligados. Tem 4, eu tenho kappa, tenho psi e tenho um V. Por exemplo, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer esse. Vamos dizer que eu pego vamos pegar isso aqui, vamos levar isso aqui ao quadrado. V2, só para a gente colocar assim, V2 é igual a menos 4 kappa sobre 4 psi. Então a gente pode escrever o kappa, por exemplo, é igual a menos 4 si V2. Então menos kappa é 4 si V2. Isso aqui é 4 si V ao quadrado. Então, por exemplo, a gente observa que o meu sistema ele tem uma certa regularidade. Por exemplo, isso aqui, o coeficiente do termo quadrático. Esse termo aqui e esse termo aqui estão ligados. Eu tenho uma constante psi que está aparecendo tanto no acoplamento anarmônico, quanto nesse acoplamento cúbico, quanto na frequência. Então a gente começa a ver que, por exemplo, tem uma relação entre a frequência, né, que é o kappa, né, esse termo aqui, vamos dizer, eu posso botar aqui no V2 e dividir isso por V, por exemplo. Né? Então a gente começa a ver que, por exemplo, esse termo aqui, essa constante que eu poderia chamar de lambda 3, essa de lambda 2 e essa de lambda 4, elas têm alguma relação. Por exemplo, lambda 2, que é 4 si V2, é a mesma coisa que lambda, bom, lambda 2 é lambda 3, é lambda 2 si V2. Podemos relacionar essa constante com essa também. Então, o que a simetria deixou? Onde está o registro da simetria? O registro da simetria está agora no fato de que existem relações entre os diferentes termos. Aqui não é uma constante completamente independente dessa, nem completamente independente dessa. Então, a simetria, ela está no hamiltoniano, mas não está mais no estado fundamental. Mas ela persiste no sistema, por exemplo, relacionando a frequência com o termo anarmônico, por exemplo. Então, quando uma simetria ela passa por essa situação, ela se apresenta dessa forma, ela é uma simetria do hamiltoniano, é uma simetria do lagrangiano, mas não é mais uma simetria do estado fundamental, o meu sistema vai indicar a presença dessa simetria através de relações entre parâmetros que descrevem a física desse sistema. Isso é o que nós chamamos de quebra espontânea da simetria. Então, ela não é uma quebra, na verdade. Ela simplesmente mostra que a simetria ficou só no lagrangiano, no hamiltoniano. Antes, né, daquela situação que era essa aqui, a simetria era tanto do hamiltoniano
quanto no estado fundamental. O meu sistema apresenta todas as simetrias. Agora a simetria do sistema ela ficou reduzida. Uma parte da simetria está uma parte da simetria está no newtoniano, a simetria está no newtoniano do sistema, e ela deixa alguns indícios, algumas indicações nas relações entre os parâmetros que descrevem a física do sistema. Então isso é o que nós chamamos de uma quebra espontânea da simetria. Então não é bem uma quebra, a simetria não desapareceu, ela simplesmente se camuflou. Muitas vezes vocês podem encontrar a terminologia de hidden symmetry, simetria que está escondida, porque ela não está clara nos termos. Você não vai ver essa simetria diretamente no laboratório, vendo que você tem degenerescência dos estados do sistema. Mas você vai ver que o teu sistema apresenta certas relações de regularidade que são o indício de que houve uma simetria. Que essa simetria está no newtoniano, mas não está presente no espectro físico. Isso foi o significado de quebra espontânea da simetria. Professor, então tem esse termo quebra espontânea de simetria. Existe uma quebra não espontânea? Existe uma quebra explícita. Existe uma quebra que o Chico fala aqui assim, ó. Bota esse termo aqui. Eu já fui lá, eu botei o meu dedão no lagrangiano e falei, ó, X já não pode mais ir menos X. Essa quebra é a quebra violenta. É a quebra que a gente chama de quebra explícita. Você já respeita mais nada. Você já quebra a simetria no teu lagrangiano. Daí para frente, cara, vale tudo. Ao passo que aqui não. E aqui foi mais sutil. Você introduziu esse termo, modificou o lagrangiano, modificou. Mas você quebrou a simetria do lagrangiano? Não. Aonde é que a simetria se rearranjou? No estado fundamental. Aonde você coloca um termo com o intuito de quebrar isso. Já coloco o intuito de quebrar. Exatamente. Já parto para a briga com você antes de você me agredir. Eu espero que você me agredir. Você é uma pessoa violenta. Tá certo? Tá legal? Entenderam qual é o que está em jogo? Então, é isso que a gente vai fazer na teoria eletrofrágil. Esse é o campo de Higgs. Esse é o chapéu do mexicano. Então a gente já fez tudo. A gente montou um trabalho, eu pergunto tudo. Depois eu vou só refrasear o problema colocando campo. Mas na verdade, o mecanismo de Higgs a gente pode estudar estudando o oscilador harmônico na mecânica quântica. Certo? Vamos lá então. Depois de tudo isso, a resposta é a questão que o Dória tinha colocado. Então, esse campo que vai entrar. Oi? Não, mas eu me lembro de dar pergunta. Eu não estou tão esclerosado ainda não. Ainda dá para lembrar onde é que eu parei. Então vamos lá. Então, o campo, né, esse campo aqui, ele vai fazer esse trabalho para nós. Ele vai organizar, quer dizer, ele vai ter que se transformar numa constante, de alguma forma, para poder, através desse acoplamento, se eu colocar então o campo, eu não sei direito quem é, o setor left, vai? Para isso aqui virar a massa do Fermi, é preciso que esse campo aqui vire uma constante. Vai virar uma constante. E a gente vai ver que ele tem dimensão de massa realmente. Ele vai virar uma constante. Vamos colocar aqui. Uma constante C. Bom, só que a discussão é essa. Então, esse campo aqui é que deve organizar para mim como a coordenada X fez aqui. A coordenada X, a coordenada do problema, ela indicou quem é o estado fundamental do sistema. E a partir desse estado fundamental, eu vou estudar as flutuações do sistema. Esse campo aqui é uma espécie de um campo que vai fazer esse trabalho para nós. Ele vai indicar que ele vai estabilizar o sistema, porque imaginar o seguinte, uma teoria de campo, os campos são diferentes, né? Então, como a gente fala, o que é a configuração de grau, o que é o ground state de um sistema? O ground state é o estado de mínima energia. O estado que é mínima energia possível não pode nem ter energia cinética. Então os campos têm que ser todos constantes. Se um campo depende de X e de T, ele tem derivada temporal, tem derivada espacial, então ele tem oscilação. Então, ele tem vibração, porque ele depende de X e T. Então esse campo pode ser, ele não pode caracterizar o estado de mínima energia do sistema. Então eu espero que o estado de mínima energia do sistema é um campo constante, porque a derivada temporal dele é zero, a derivada espacial dele é zero. Então, ele não pode apresentar energia cinética. Mas se esse campo tem spin,
a configuração de mínima energia, ela, além do valor, o valor do campo, ele vai estar atrelado a um certo spin. Então, isso significaria, se um campo tem spin, a configuração de mínima energia do sistema, se aquele campo tem spin, a configuração de mínima energia vai ter uma direção apontando que vai ser a direção do spin desse campo. E isso, então, gera, nesse estado de mínima energia, uma mesotropia. Mas, por definição, o estado de mínima energia de um sistema, ele tem que ser rotacionalmente invariante e translacionalmente invariante. O que eu espero no estado de mínima energia de um sistema é que eu não tenho nenhuma noção nem de direção, eu não tenho nenhuma fonte de energia. Ele tem que ser, assim, o mais calmo possível. Então, um campo com spin, ele não pode estar presente na configuração de mínima energia do sistema. Então, quando eu tiver um sistema de campos, se eu quiser estudar a configuração de mínima energia do sistema, a primeira coisa que eu vou fazer é zerar todos os campos que têm spin não trivial. Então, eu vou zerar todos os ferros, vou zerar todos os vetores, vou zerar todos os tensores. Só não vou zerar os escalares. A única coisa que o sistema pode ter na sua configuração de mínima energia é escalar não trivial. Por quê? Escalar não trivial, mas constante. Porque se ele é constante, ele não tem nem energia cinética, nem energia. E ele não tem spin. Então, se ele for não trivial, ele não carrega spin, então ele não vai introduzir nenhuma noção de direção privilegiada. Então, sempre que a gente estiver procurando a configuração de mínima energia de um sistema de campos, essa configuração de mínima energia vai acontecer para todos os campos que têm spin sendo zerados, exceto os campos escalares. Então, se eu tiver agora introduzindo, o que eu tenho no meu problema até agora? Bósons vetoriais, né? Nós temos os bósons PI1, PI2, PI3 e o bóson YI. Temos os férmions, temos os neutrinos, os leptons, os neutrinos, e temos agora esse campo escalar que eu estou introduzindo. Quem é que vai caracterizar a configuração de mínima energia do meu sistema? Esse cara tem spin 1. Esse cara tem spin 1. Esse cara tem spin meio. Esse cara tem spin meio. Então, a configuração de mínima energia, vamos dizer assim, no modelo padrão, é todos os campos fermiônicos iguais a zero, todos os campos vetoriais iguais a zero, só quem sobra para contar a história do estado fundamental é o campo escalar. Esse cara, ele pode ficar e fazer o papel daquela coordenada x0 igual a v. O estado fundamental é essa coordenadinha, tá? Um valor fixo dessa coordenada. Ou seja, um campo constante, um campo que não pode depender de t. A gente já falou um pouquinho de teoria de campo, né? Clássica do nosso curso eletromagnético. Lembra quando a gente introduziu o campo de Klein-Born, que é o campo escalar? Mas o planiano do campo de Klein-Born é isso aqui, ó. Φ ao quadrado, é o campo real, mais o meio do gradiente de φ ao quadrado, mais algum tipo de interação que esse campo possa ter. Então, está aqui, ó, para ter a mínima energia, essa parte positivo definido, ela tem que ser zero, ou ela era maior ou igual a zero. Então, a configuração de mínima energia está toda aqui. Para que a energia seja mínima, esse cara tem que ser zero. Mas φ ponto é zero, é o campo que depende de t. Gradiente de φ igual a zero, o campo que depende de x. Então, a configuração de mínima energia de um campo, ele não pode depender nem de t nem de x. Se ele depender de t e de x, ele tem energia cinética, ele flutua. E aí ele está dando energia para o sistema. Então, a configuração de mínima energia é sempre campo constante. Segundo, se o campo constante tiver spin, ele vai ser constante, mas ele tem um spin. Ele vai estar apontando uma direção. Se ele está apontando uma direção, ele está quebrando a isotropia do estado fundamental. O estado fundamental ele tem que ser absolutamente inerte. Então, eu não posso ter campo com spin também ficando no vácuo, no grau 6 da teoria. A única coisa que pode é o campo escalar. Na eletrodinâmica, por exemplo, eu tenho elétron e fóton. A configuração de mínima energia, campo do elétron igual a zero, campo do fóton igual a zero, então não tem escalar. A única fonte de estado fundamental não trivial que eu posso encontrar em teoria de campo é campo escalar. Então, por isso que os campos escalares são importantes, porque eles é que vão indicar aonde é que o sistema estabiliza, qual é o mínimo.
de energia desse sistema. Então, o que vai acontecer aqui? Quando esse campo escalar resolver encontrar a sua configuração de estado fundamental, isso aqui vai virar uma constante, que vai ser a massa. Acho que eu estava falando, se esse campo faz isso e ele tem um spin, ele quebra a isotropia. Por isso que nós excluímos essa possibilidade que a simetria de Lorentz impedia. Então a pergunta do Dória vinha daí. O acoplamento é invariante de Lorentz. Mesmo que esse campo aqui for um campo tensorial, como o Dória falou, se eu pegar um ferro, equação de Dirac, psi barrado, sigma mini, comutador das matrizes gama, psi, e fizer essa interação com o campo anissimmétrico, isso aqui é invariante de Lorentz. O acoplamento é invariante de Lorentz. Mas, se a gente tira a configuração de campo, se eu dizer, esse campo aqui, ele tem um valor, ele tem uma configuração de ground state, ele é não trivial no vácuo, ele traz spin. Então, a ação é invariante, mas a configuração de campo quebra a simetria. É isso que é a quebra espontânea da simetria. Só que nesse caso, eu estaria quebrando espontaneamente a simetria de Lorentz, que nós não queremos quebrar aqui. Não aqui, em outros lugares a gente pode quebrar. Não aqui. No modelo padrão a gente não quebra. O modelo padrão é absolutamente invariante de Lorentz. Então, esse é o discurso que eu estou colocando para vocês. Por isso, a importância dos campos escalares na teoria eletrofrágil, ou no modelo padrão, ou qualquer teoria unificada. A importância dos campos escalares está aqui. Está em ele entrar para fazer um acoplamento, e esse acoplamento naturalmente gerar massa sem que eu faça o que você falou. Eu poderia falar, eu posso chegar lá no início e falar, não, o elétron tem massa, o neutrino tem massa? Não. O elétron tem massa? Tem. Então vamos ser realistas. Bota a massa do elétron lá. Mas eu fiz isso no Lagrangiano, eu quebrei a simetria SO2 já brutalmente. Eu quero quebrar espontaneamente, eu quero encanar a teoria. Não quebra a simetria no endocrinal. Vamos ver que esse termo aqui não quebra SO2, nem quebra nunca. Mas na hora que esse campo escolhe a configuração de mínima energia, ele quebra a simetria. Então é exatamente o problema do oscilador anarmônico. Eu coloquei o mesmo, não tem as duas situações, né? Vou botar. Então, o problema do oscilador harmônico é esse. Se eu chegar aqui e colocar esse termo, eu quebrei a simetria de paridade, x que vai em menos x. A mão, força bruta. Quebrei. É como se eu chegasse aqui e tivesse colocado a mão à massa do elétron. Então agora eu vou fazer o seguinte, coloca aqui esse termo. Não quebrei a simetria. Mas qual vai ser a consequência desse termo? Ele vai gerar novas situações, novos acoplamentos, vai gerar uma nova frequência. Uma nova frequência é uma nova massa. Então esse termo, esse campo aqui vai fazer exatamente aquele papel. Ele entra, mantém o Lagrangiano invariante, o Hamiltoniano invariante, mas na hora de escolher o estado fundamental, ele vai ser constante. O estado fundamental, ele tem que ser constante, ele vai ser uma constante não trivial, e vai virar massa para ele. Tá certo? Esse é o enredo do estado. Isso que vocês têm que entender. O resto é coitinho de muito simples, porque elevar polinômio é uma potência 4. Trabalhar com polinômio de ordem 4, o máximo segundo polinômio é mais difícil de fazer aí, tirar uma quarta potência. Tá? O resto é isso. Agora, eu não estou interessado em saber se vocês sabem levar um polinômio, tirar uma quarta potência. Eu estou interessado em saber se a ideia foi que tudo bem? A visita eu vou dar a segunda parte da aula também, podia dar. Está com o seminário pronto aí da tese, que eu vou ter que sair 6h30, você pode divertir o pessoal até as 8h. Coitados, né? Não é bom ficar com mais de você. Ficar tão feliz de saber que eu vou dar aula só para 6h30. Quando fala quebra soft, é a mesma coisa que quebra espontânea? Então, necessariamente, a quebra soft é uma quebra suave. A quebra espontânea é sempre soft, mas nem toda quebra soft é espontânea. A quebra soft significa que você vai quebrar a simetria colocando no Lagrangiano termos que têm dimensão menor do que o próprio Lagrangiano. Então, a quebra espontânea é sempre uma quebra soft, mas existe quebra soft que não é quebra espontânea. Mas ela é boa, ela é melhor do que a quebra. A quebra soft é também uma quebra explícita, mas ela é uma quebra explícita menos violenta. Então, o que eu queria saber de vocês é se está claro o enredo da história, como o Dória está sempre colocando. Tem Higgs, porque Higgs.
Pode-se fazer sem Higgs? Tem alternativas ao Higgs? Então, eu estou colocando para vocês a visão do sistema, o sistemão. O sistemão diz, tem Higgs. Então, estou colocando para vocês. Vamos raciocinar a partir disso para saber quando eu não preciso colocar Higgs, o que eu posso fazer sem Higgs. Eu estou ensinando a vocês a pensar, vamos dizer assim, errado. A pensar da forma capitalista. O capitalismo diz, tem Higgs. E Higgs faz isso. E Higgs faz aquilo. Então vamos entender todos os defeitos do capital é depois de escrever a teoria marxista dos partidos. Marx teve que entender o capital, foi para a Inglaterra, ficou num país muito capitalista, aí ele pôde escrever o capital, né? Então a gente está fazendo isso, a gente está se capitalizando, entendendo tudo aquilo que o sistema tem de mais perverso, e depois a gente vai dizer, não, eu tenho alternativas mais franciscanas nesse sistema. Você tem nada sem estado fundamental? Se eu tenho física sem estado fundamental, você existe sem chão? Difícil. Fazer uma física. Por que é difícil fazer uma física sem estado fundamental? Porque o que é um problema quântico? São flutuações. Se você flutuar em cima de uma coisa e em fundo, você pode flutuar até o menos infinito. Você quebra a noção de estabilidade. Se você? Para se obter o estado fundamental. Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode ter o estado. Se você. Vou colocar. É uma limitação, eu colocaria que é uma limitação técnica. Porque quando a gente faz física de partículas, qual é o melhor formalismo que nós temos até hoje ainda para descrever física de partículas? Ainda é a teoria quântica de campo. A teoria de cordas pode descrever bem a física de partículas, mas ela ainda não é completamente construída que permita que a gente possa reproduzir todas as propriedades das partículas a partir das cordas. Eu preciso ir lá na corda para resolver o problema da partícula. O campo está mais próximo da partícula. Então, a gente ainda hoje acredita que a melhor instrumentação teórica que nós temos para trabalhar partículas elementares são os campos. Né? A questão é, qual é o papel desse campo escalar? Para eu falar de um estado fundamental, então, numa teoria quântica de campos, eu preciso necessariamente ter campo escalar. Então, o que eu estou dizendo é o que é o estado, a minha questão é o que é o estado fundamental. Quando o sistema oscila, será que o sistema quântico ele precisa oscilar necessariamente em torno de uma situação de mínima energia? Ou se ele encontrar algum estado, imagina que ele encontre alguma configuração que não é a configuração de mínima energia, mas que é estável. Tem coisa que é estável e que não é o mínimo de energia. Então, se o meu sistema começa a flutuar em torno de uma configuração que seja estável, vamos ver por que razão ela é estável, vamos tentar entender. Mas se tem alguma coisa estável, que não é o mínimo da energia, e ele flutua, você pode estudar uma física quântica, você pode estudar as propriedades quânticas do teu sistema a partir das flutuações do sistema em torno de uma configuração que é estável, mas que não é o mínimo de energia. Porque um sistema se estabiliza, claro, no mínimo de energia. Mas existem outras grandezas que podem levar o meu sistema a estabilizar numa configuração que não seja o mínimo de energia dele. Se o sistema não tem nada ao qual se prender, o único jeito dele é estabilizar em torno da situação de mínima energia. Mas se ele tem alguma outra coisa que dá estabilidade a ele, que não é só a energia, e nós já conhecemos isso, o sistema pode estabilizar em torno de uma configuração que não é de mínima energia, mas que é estável, flutuar em torno dela, e você pode dizer, a minha física está aqui. Essa física é melhor do que a física que o meu sistema tem quando ele flutua em torno da configuração de mínima energia. Então, agora, que coisa estável é essa? Será que onde eu posso me amparar, ou em que eu posso me basear para garantir que um sistema pode se estabilizar em torno de uma configuração estável, pode flutuar, em torno de uma configuração estável que não é a de mínima energia. Então, se o meu sistema, por exemplo, se houver leis de conservação, eu posso ter, por exemplo, uma configuração de campo que é estável por alguma lei de conservação. Nas teorias de campo, os exemplos que nós conhecemos sobre isso são as chamadas correntes topológicas. Então, nós temos categorias de teorias de campo onde aparecem as chamadas correntes topológicas conservadas, que dão origem às chamadas cargas topológicas. E elas são estabilíssimas.
porque é uma lei de conservação. Se o meu sistema se encontra numa configuração, uma carga topológica bem definida e ela é estável, por conservação, o meu sistema não pode sair dessa configuração. Então, o meu sistema pode flutuar em torno dessa configuração e dar origem a uma física interessante, que é uma física também de flutuações quânticas, mas que o sistema não está necessariamente flutuando em torno da configuração de mínima energia. Quem já ouviu falar, por exemplo, dos instantons, por exemplo, os solitons, eles são exemplos de configurações de campo que não são de mínima energia, mas que são estáveis, porque tem leis de conservação muito precisas que asseguram a estabilidade de um instante. Então eu posso dizer, o meu sistema, em vez de estar flutuando em torno da situação de mínima energia, ele está flutuando em torno de um instante. E a física que sai daí pode ser uma física muito mais rica. Hoje, por exemplo, a origem, quem se fala em QCD, do momento magnético, do momento de dipolo elétrico do nêutron, que é muito pequeno. Na QCD, por exemplo, para se entender o momento de dipolo elétrico do nêutron, se usa pensar que a origem desse momento magnético vem de flutuações dos campos dos quarks em torno de algum instante que o QCD tem. Então, Dorian, o que eu estou dizendo se você tem então agora um sistema em que você não tem campo escalar, você tem campo vetorial, por exemplo, ou campo fermiônico, mas esse sistema tem leis de conservação tipo carga topológica, então você pode ter um campo vetorial que tem a ponta com a direção de spin. Essa não é a configuração de mínima energia, essa é uma configuração estável, e o meu sistema pode flutuar em torno dessa configuração estável. Mas agora, a configuração de mínima energia, aí sim, para ter mínima energia a gente espera que o campo seja constante no tempo e no espaço, e ele também não tem spin. A configuração de mínima energia, sim, a gente espera que ela seja o mais trivial possível. Então, para a configuração de mínima energia ser não trivial, eu preciso de campos escalares, mas não necessariamente de escalares, só de escalares se a configuração for estável. Eu posso flutuar o meu sistema em torno de uma configuração estável que não seja de mínima energia. E aí, dispenso o escalar. Ok, eu vou entender. Daí, a segunda pergunta que era a primeira. Aquele termo que se bate eu não estou querendo colocar ele no sentido de ficar mínima energia. Eu quero colocar ele na Lagrangiana como uma coisa viva da invariância de Lorentz e, no caso, aquele gauge, como da invariância de Lorentz, o gauge me permite colocar esse termo aí. Esse termo, nesse termo procurado, sim, mas de alguma maneira, qual é a simetria, não fundamental, mas qual é a simetria que me permite colocar esse termo, e daí tem aquelas coisas de normalizado, etc. Né? Mas, digamos, no princípio, eu entendo que esse termo, em princípio, não existe, mais uma questão de normalizabilidade do que a simetria está desejando que ele exista. Certo. Nesse caso, eu diria que esse termo aqui, claro, ele pode existir, não vai ser ele que vai dar a massa para ela, mas ele pode existir. Mas por que a gente não coloca? Porque se a gente tiver que colocar ele, o que eu vou ter que fazer? Vamos ver agora o que vai acontecer no escalar. Vamos esquecer que esse campo aqui pode ser tensorial ou escalar. Vamos dizer que a nossa situação... Então, deixa eu voltar aqui as coisas para ficar as ideias muito embaralhadas. Então, o que nós trabalhamos até agora foi a necessidade, de gerar a massa do elétron. Estou falando da massa dos bósons, da massa do elétron. Que a simetria SU2 obriga o elétron a ter massa zero como neutrino. Então, nós estamos tentando gerar a massa do elétron. E aí nós percebemos que não quero quebrar a simetria, botando a massa do elétron como lagrangiano. Então, eu percebi que eu posso ter um mecanismo em que introduz algum campo que vai interagir e se acoplar com o campo do elétron, e esse campo pode induzir a massa do elétron. Então, nós trabalhamos aqui a noção, a invariância de Lorentz. Se eu quiser introduzir um campo para fazer esse trabalho, esse campo tem que ser necessariamente ou escalar ou tensor. Então, ainda estou tentando convencer a vocês de que um campo tensorial, se ele for introduzido, ele vai trazer uma noção de direção privilegiada no estado de mínima energia, e isso quebra a simetria de Lorentz, não na ação,
mas na configuração de campo. Então a gente tem uma quebra espontânea da simetria de Lorentz, que nós não queremos. Eu vou colocar. Eu vou mostrar mais primitivo ainda. Tá? Bom, João, esse ponto está claro. Então, se não estiver claro, mas eu já dei os elementos para vocês pensarem. A gente só. Agora vamos ao segundo ponto. Mesmo que eu ainda esteja 100% convencido de que eu não possa colocar esse campo em cima. Mas aqui não agora, estou relutando. Vamos levar ele. Porque eu vou caminhar um pouquinho mais para ver o que acontece com ele frente a esse recurso. Então já vou lá. Então nós temos a seguinte situação. Vai entrar esse campo esperado aí. Olha lá. Que vai ter que se acoplar ao elétron left e ao elétron right para dar a massa do elétron. Isso é absolutamente importante para nós. E aí, esse campo aqui, agora, esse acoplamento, o que é que nós queremos desse acoplamento? Já falei ali. Primeira coisa que esse acoplamento tem que ser é invariante de Lorentz. Então, a gente já está obedecendo a essa imposição. Invariante de Lorentz. E aí a gente já sabe que esse, não vou dizer, ele pode ser um escalar ou um tensor em cima. Deixa na barra de ferramenta isso aí. Vamos lá. O que mais que eu tenho que obedecer? Estou fazendo todo o esforço, aí né, para não quebrar assim que S2 não vai imaginar. Esse tempo vai ter que ser invariante de S2 e vai ter que ser invariante de 1. Então vamos ver. SO2. Do ponto de vista de SO2, esse cara aqui é um singlete. Então o isospin dele é 0. Vamos escrever isso aqui. Campo. Errado. Só olhando SO2 agora. Singlete de SO2. 0. Isospin 0. Duplete de SO2. Isospin meio. Então, essa combinação, no final de tudo, ela tem isospin completo dele. B com 0 também. O único jeito de eu formar um invariante de Lorentz a partir de uma coisa que já é invariante é SO2. Isso tudo aqui tem que ser um singlete de SO2. Ou seja, isso tudo aqui no final do dia tem que ter spin isotrópico 0 para poder ser singlete. Então, se o singlete é composto de alguma coisa que tem meio por alguma coisa que eu ainda desconheço, o único jeito de meio chegar no 0 é se eu compuser com o outro meio. Não tem jeito. O meio e meio pode dar 0 e 1. Mas claro, eu vou colocar, mas eu sei que tem que ser meio, porque se não for meio, 0 não vai aparecer. Tudo bem, aparece um diatrão, mas eu posso eliminar esse 1. Eu vou fazer a combinação de tal maneira que me dê que esse meio me dê 0. Poderia me dar 1, mas eu vou fazer a combinação certa para não dar 1. Mas a única maneira de eu formar um singlete de SO2 tendo esse meio já aqui no meio, esse meio aqui já na jogada, é colocando esse campo no segundo duplete. Então eu já sei o dado. Eu já sei que esse campo aqui, para ser invariante de Lorentz, eu já sei então que ele tem que ser um escalar. Ou um tensor de rank 2 anissimmétrico. Tá lá, primeira premissa. Um escalar também pode ser um tensor. Pode ser um tensor. Está falando aqui, porque essa combinação aqui. O importante é como ele se transforma. Isso. Essa combinação aqui, do ponto de vista do grupo de Lorentz, essa combinação aqui, isso aqui é meio, 0 estável. É 0 meio. Isso aqui é 0 meio. Então, essa combinação aqui, dessa maneira que está, ela é 0 com 0 dá 0. E isso aqui é 1. Então, se eu for formar essa combinação aqui, 0, 0. Opa! Acho que é 0, 0, 0 mais 0, 0. Obrigado. 0, 0 dá 0, meio, meio dá 0. Então, essas duas combinações. Então, eu sei que isso aqui tem ou 0, 0, ou é um escalar, quer dizer, isso aqui já é um escalar, ou isso aqui pode estar sob a forma de um spin, de um campo tensorial de rank 2. Agora, a partir disso aqui, então, o que está faltando? Esse meu campo. Isso aqui já tem 0, 0 ou 0, 1. Se isso aqui é 0, 0,
Então esse campo só pode ser um escalar, porque se é escalar com escalar é escalar. Mas se isso aqui for 0, 1, o único jeito desse cara todo aqui ser um escalar de Lorentz, se isso aqui já é um tensor, eu tenho que contrair um tensor com outro tensor, porque cada índice tem que ser contraído. Então, se esse cara aqui tiver uma combinação 0, 0, beleza, esse aqui vai ser um escalar. Mas se esse cara aqui, por acaso, tiver uma combinação 0, 1, esse cara vai ter que ser um tensor. Então, a invariância de Lorentz diz isso. Agora, a invariância, então, para mim, vou deixar isso aqui em aberto, pode ser um ou outro. Agora, a invariância de S ou 2 me diz que necessariamente o estudo isotópico tem que ser meio, ou seja um escalar de Lorentz ou um tensor do grupo de Lorentz, ele tem que estar no dublete de S ou 2. Um dublete está associado a um escalar. Um dublete, ele é um dublete de S2, mas ele é um escalar de Lorentz. Uma coisa é a transformação de Lorentz, que está no espaço-tempo. Outra coisa é a transformação de S2, que está no espaço dos índices e delta. Uma coisa, você pode ter um campo que é um escalar de Lorentz, mas que não é um escalar da carga elétrica, um campo carregado. Um campo carregado, ele não é um simplete do grupo de corpo de carga. Ele é uma representação não trivial, ele tem carga. Então ele seria um tensor, que a gente nunca usa essa terminologia. Então o campo ele é um escalar de Lorentz, significa que ele não tem índice nenhum, mas ele tem carga de S2, então ele não é um escalar de S2, ele é dublete do ponto de vista do S2. Então o que significa isso? Se ele é dublete de S2, mas ele é um escalar, significa que eu vou colocar um escalar aqui, um escalar aqui. Então ele é escalar do ponto de vista de Lorentz, mas é um dublete de S2. Ou ele é um tensor do grupo de Lorentz, mas ele está no dublete também, então bota um feminino seguido. Então isso aqui seria um dublete de S2 com característica de campo tensorial de rank 2. Esse cara aqui é um dublete de S2 com característica de escalar do grupo de Lorentz. A minha dúvida é a seguinte: toda vez que você fala de dublete, associa isso a uma partícula. É a partícula que está em cima e que está embaixo. Certo. No caso aí, φ1 e φ2. Não é partícula, é campo. Não confunda. Onde campo? Esse foi o grande trabalho. Higgs ganhou o prêmio Nobel porque ele não botou o campo de Higgs. Ele não botou o campo de Higgs. Ele descobriu que no campo de Higgs tem a partícula de Higgs. Uma coisa é o campo, outra coisa é a partícula. Você coloca um campo. Será que esse campo necessariamente ele se representa, ele se materializa sob a forma de uma partícula? Até agora não falamos de partícula. Até agora não. A única partícula que nós falamos até agora foi o Newton, foi o elétron. E os elétrons em geral. Nós não falamos ainda das partículas. Não falei do fóton ainda, eu falei do campo DI3, do campo Y. Mas ainda não identificamos todas as partículas, certo? Então eu estou introduzindo esse campo de Higgs. Depois lá na frente a gente vai ver que esse campo de Higgs ele excita uma partícula que é a partícula de Higgs. Certo? Então, Diego, ficou claro para você o que significa quando eu estou falando de dublete? Um dublete de escalares, dublete no sentido de S2, escalares no sentido de espaço-tempo, Lorentz. Um dublete de tensores, dublete no sentido de S2, tensores no sentido do grupo de Lorentz, certo? Então, já vou começando a tirar, né, as impressões todas desse nosso campo. Agora, ele tem que respeitar a simetria 1. Então, nós já vimos anteriormente que, do ponto de vista da hipercarga fraca, vou botar aqui de novo, o setor right tem carga menos 2. O setor left tem carga menos 1. Lembra que a gente tirou a carga Y do neutrino left e a carga Y do lepton left. A carga left, a carga Y do dublete era menos 1, mas só que ele está aparecendo no complexo conjugado. Se a carga é menos 1, conjugado ao complexo tem carga mais 1. Então esse termo aqui tem carga efetiva menos 1. Então, para que isso aqui seja um simplete, seja invariante segundo esse 1, ele tem que ter carga zero, ele tem que ser neutro. Então, se esse grupo aqui já tem carga menos 1, esse campo vai ter que entrar com carga mais 1. Porque a carga mais 1 dele cancela a carga menos 1 desse produto aqui. Então, o campo que está sendo esperado é um campo que tem
Y. Igual a mais 1. Tem que pegar mais 1. Lembra de Coreia? Campo com Moisés, né? Estamos esperando aí pelo Moisés libertador. Agora o Moisés, ele vem sobre a forma escalar ou vem sobre a forma tensorial? Moisés da Bíblia eu acho que era tensorial, porque tinha um bastão, né? Tinha uma direção que apontava. Então ele não era um bastão, ele não era um Moisés escalar. Ele era um Moisés vetorial. Vamos ver. Isso é dito por um árabe, né? Os judeus podem ficar ofendidos, mas é brincadeira mesmo. É um Moisés escalar. Uma média. Não, a gente respeita muito Moisés. Então tá lá. Então a gente, bom, isso aqui, Dória, não dá para discutir. Tem celuloide de SO2 e tem que ter carne ali, isso mais um. Agora aqui dá para discutir. Agora, é um escalar ou é um definitivo? Então vamos ver. Eu teria que introduzir um duplete de campos tensoriais. Campos tensoriais numa representação não abeliana. Então eu estaria introduzindo esse campo aqui, estaria um duplete.